noite a todas e a todos que nos assistem. É com um grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para trazer o programa Engenharia Predial para todos vocês que nos assistem aí em todo o território nacional. A gente tem tido uma audiência muito grande, desde Manaus até o sul do país. É bastante relevante os assuntos que a gente traz. E a gente, como sempre, agradece aí ao Sérgio Craveiro, o CEO do TV Síndico Online, que nos dá essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. E hoje com mais um tema bastante relevante, não diretamente na engenharia, como eu estava até comentando com o Sérgio Paulo agora, mas para a questão da gestão condominial, né? É o nosso público-alvo, aqueles gestores de condomínio, síndicos profissionais, síndicos que não são profissionais também, conselheiros fiscais, contadores, administradores, advogados, gerentes, gestores de condomínio em geral. Então, esse é o público-alvo que a gente busca atingir no sentido das orientações da correta manutenção e inspeção predial, né? Antes de passar a apresentar os nossos convidados de hoje, eu peço desculpa aos dois, mas eu tenho uma informação de extrema relevância que eu gostaria aqui de estar compartilhando com todos. A gente vem desde 2014, 2015, na tentativa de fazer que os gestores municipais entendam da importância e necessidade da inspeção predial, né? Nós já conseguimos aprovar uma lei na Câmara de Vitória por questões de outras que não vale a pena comentar aqui. Essa lei foi totalmente deturbada, e essa semana tive a grata e surpresa de que todos os promotores do Estado receberam da Procuradoria, da Procuradora-Geral, muito provavelmente, uma ordem de notificar todos os prefeitos para que peçam o termo que eles usam é notificação recomendatória, né? Obrigando a que os prefeitos tomem medidas necessárias à implementação de programas de realização de vistorias nas questões preventivas de correção no que tange a obras. Isto significa, né, aquilo que a gente vem insistindo com todos os gestores de municipais, né, não só prefeitos, mas vereadores, no sentido de que eles busquem transferir essa responsabilidade para o poder privado, né, a quem realmente, no meu entender, cabe essa obrigação. Agora, o Ministério Público, em função de não estar havendo essas providências, o Ministério Público transfere a responsabilidade ao próprio município, né? Muito provavelmente, se for atender a essa exigência, e o Anderson entende talvez mais de Ministério Público do que eu, mas não tem muito como não atender, né? E aí ele vai ter que contratar engenheiros capacitados a fazer essa inspeção predial, né? O que acho que não é o mais correto, mas, de novo, eu acho que é culpa dos próprios gestores municipais e dos vereadores pela inércia no sentido de providências, né? A nós não resta dúvidas de que essa inspeção predial, manutenção predial, ela é de suma importância, em especial no estado do Espírito Santo, mais precisamente na Grande Vitória, onde a gente tem problemas seríssimos de contaminação de concreto e outras situações mais. Mas, infelizmente, é sempre aquilo, né? A gente não é ouvido, mas, antes tarde do que nunca, temos aí uma determinação do Ministério Público. Bom, vamos lá. Hoje, então, auditoria na gestão condominial. Nós temos o prazer de estar aqui conosco o Sérgio Paulo. Ele é da Indep Auditores, contador, perito contábil. Ele se apresenta melhor, por favor, assim que a gente puder, né? E também o Anderson Macarena, que é um síndico profissional dos mais conhecidos aqui no Espírito Santo. Desculpa, o Sérgio, do Rio, não é isso, Sérgio?
Anderson é do Espírito Santo, síndico profissional, para mim, o melhor que tem, não desmerecendo os demais, mas conheço ele desde que me envolvi com a área condominial e conheço a qualidade. Ele é franqueado também de uma administradora, da BR Condos, que também atua na área administrativa, né? E trabalha e acho que presidente do Instituto dos Síndicos, ele confirma aí para a gente, onde atua também treinando, qualificando síndicos a atuar na área condominial, né? Bom, Sérgio, por favor, complemente aí as suas informações, fale da sua empresa, fique à vontade para ter seus comentários e os agradecimentos, se quiser. Tá certo. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo a tela com você, Maurício, e com o Anderson Macarenco, que a gente já teve a oportunidade de fazer uma live juntos, ou mais de uma, não sei. Estamos sempre nos esbarrando aí nos eventos também. Mas você foi bem sucinto. Eu acho que a gente tem que... Acho que é por aí mesmo, auditoria, perícia, contabilidade. É um mundo novo que o mundo condominial está começando a aceitar, né? Porque não se falava em contabilidade de condomínio, auditoria não tem muito tempo, né? Um passado recente. A gente está falando aí de 20 anos que o condomínio começa a consumir esse trabalho de auditoria e entender a importância desse acompanhamento. Então, quero agradecer também a todos os que estão assistindo. E é isso. Acho que, para começar, eu vou dar oportunidade aí para o Anderson também se apresentar, senão eu vou falando aí e não paro mais. Anderson, por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer ao Maurício Ceuto, agradecer ao Sérgio Craveiro pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Sérgio, é um prazer a gente se encontrar mais uma vez aqui. Nos encontramos recentemente no Congresso CONASE, lá em São Paulo. Aliás, nós teremos aí, né, Maurício, anunciar posteriormente também o congresso que nós vamos ter logo em breve aqui já no Rio de Janeiro e diversas outras atividades da CONASE, tá? Agradecer a todos que estão presentes conosco aqui ao vivo, online, que vão poder aproveitar também, trocar um bate-papo conosco aí através do chat, né? E também vai estar gravado. E, assim, parabenizar mais uma vez, né, Maurício, por estar sempre trazendo informações, estar sempre na vanguarda e trazendo informações assim, de grande relevância para a gestão condominial. Eu tenho sempre levantado essa bandeira aqui no Espírito Santo, nós trazemos informações, né, de qualidade para todos os síndicos, para todos os gestores condominiais, para que possam buscar uma gestão de excelência. E esse assunto, auditoria contábil, né, Sérgio, nós já tivemos, inclusive, está gravado, inclusive, umas lives, acho que nós fizemos 2 lives, inclusive, enfatizando sobre a importância da auditoria contábil. Então, eu estou aqui como experiente, né, já estou há 20 anos já atuando no segmento condominial, desde 2014 como síndico profissional, e quero trazer aqui, compartilhar com vocês, todos os colegas, a experiência, né, e o que a gente tem obtido aí de resultados com a auditoria contábil em alguns dos meus condomínios, tá? Então, estamos aqui para ter um bate-papo bem legal, Sérgio com a experiência como contador auditor, né, e eu como síndico profissional que já tenho utilizado em alguns condomínios a auditoria contábil para trocar essas ideias aqui com vocês. Ok, Anderson. Só ressaltando, Sérgio e Anderson, é fundamental que o síndico ele não necessariamente se profissionalize, né? Mas que ele tenha conhecimento da necessidade de buscar profissionais qualificados para o assessorar, né? Nós temos diversos profissionais que atuam na área da assessoria, né? Nós temos os contadores, nós temos os advogados, nós temos os administradores, nós temos os engenheiros, né? E uma série de profissionais. E o síndico precisa saber que, na hora que ele tem um assunto específico, ele precisa buscar essa informação qualificada, senão ele vai ter problemas, né? Sérgio, eu começaria te perguntando o seguinte: lá atrás, anos atrás, né, ainda construindo, a gente tinha informação de que o condomínio ele não tinha necessidade
de uma contabilidade formal. Isso mudou ou apenas, então, somente a gente está... os condomínios buscam essa profissionalização, essa documentação formal para uma segurança? Bom, vamos lá, vamos contar um pouquinho de história, né? A princípio, nós começamos a ser demandados para fazer auditoria, que a gente chama de auditoria de passado, né? Por quê? Os condomínios começaram a crescer muito, aqui, principalmente na nossa principal área de atuação, que é o Rio de Janeiro, especificamente aqui Zona Oeste, Barra, Jacarepaguá, Recreio, começaram a criar os condomínios que a gente já está habituado a chamar de condomínios clube, e aí começa-se a girar muito uns valores relevantes, né, no que tange à arrecadação, né, que o condomínio nada mais é do que rateio de despesa. E por isso, nem contadores, nem o próprio CRC se interessava muito no que é a gestão condominial, gestão financeira, contábil do condomínio. Por quê? No condomínio, tecnicamente, a gente não fala em receita, né? Porque ele não tem uma receita, ele não vende nada, ele não presta serviço nenhum, ele simplesmente enumera as suas despesas e fala, olha, condôminos, né? A gente tem que ratear esse valor aqui mês a mês, para que no final da gestão, né, 12 meses, aí a gente consiga, então, não tá devendo a ninguém. Ou seja, com todos os serviços que são oferecidos, né, nos condomínios, a gente tem condomínios aqui que tem restaurante dentro, tem piscina, academia, todo tipo de serviço, e o condomínio tem até algumas unidades, né, dentro de lojas, enfim, e que usufrui até de algum aluguel ou comodato para que se funcione lá todos os serviços que a gente está acostumado a ver aí, principalmente na feira aí do Conas, a gente vê a quantidade de serviços, né, mercadinhos, enfim, que giram dentro do condomínio, e isso precisa de uma administração. Aí você usou um termo do síndico se profissionalizar. A gente tem as duas divisões do mercado, né? Fala o síndico profissional, o síndico orgânico, e a gente usa uma terceira expressão, que é o síndico profissionalizado, que é justamente isso. Ele não precisa entender de tudo, mas ele tem que estar cercado de profissionais que o assessorem da melhor forma possível, porque ele é responsável por aquilo tudo, aquele mundo que é o condomínio, em que cai uma planta em cima de um carro, a culpa é dele. Então, ele tem que ter bons advogados, bons engenheiros, bons administradores, e que as contas deles também sejam acompanhadas por uma auditoria. Então, esse trabalho que a gente lá no início veio sendo demandado de fazer auditoria da gestão que saiu, porque também era costume, era muito, né, costumeiro ter um síndico que fica lá 10, 15 anos no condomínio e não mudava pelo simples fato de não ter candidato mesmo, assim como o Conselho Fiscal também às vezes até não se conseguia se constituir o Conselho. E aí, Maurício, começa a mudar, esse foi o papo que a gente teve até com o Anderson, começa a mudar essa coisa para ter a chamada auditoria preventiva, que diferente das empresas, né, o condomínio ele presta conta através dos fluxos de caixa, que não são balanço, né, para a gente não entrar aqui no contabilês, simplesmente aquele relatório de entrada e saída, e para quem está ouvindo aqui poder entender, se você deixa de pagar uma conta d'água, que é uma conta geralmente muito relevante no condomínio, né, você enxerga naquele mês. No mês seguinte, você pega o balancete, você não consegue ver se você está devendo a conta d'água, onde numa contabilidade você teria isso registrado. Então, a importância da contabilidade, e que os CR6, né, temos aí um grande movimento. Agora vamos ter no final de agosto um simpósio em Goiás, vamos ter no Piauí, e o CRC do Rio de Janeiro criaram a Comissão de Contabilidade Condominial, que é justamente o ensaio da formação de uma legislação específica para a prestação de contas condominial, né? Tirar aquele mito de contabilidade difícil, não dá para entender, balanço é coisa de só o contador que sabe entender aquilo ali, mas não é. Na verdade, as empresas já vivem a contabilidade há tantos anos, né? E a gente tem o mercado já acostumado a esse tipo de demonstrativo, esse tipo de prestação de contas.
Ô, Sérgio, mas só ainda uma dúvida que eu preciso esclarecer. Lá ainda, quando a gente está tratando da 4.591, nós temos os dois formatos de construção, né? Ou por incorporação ou por condomínio, né? E muita gente optava por uma questão de condomínio porque sequer tinha, à época, a obrigação de, por exemplo, um prestador de serviço emitir a nota fiscal. O condomínio ao condomínio ainda é permitido essa situação, ou hoje isso já não funciona mais, já não se permite mais? Maurício, vamos lá. Vamos fazer um paralelo, né? A empresa não admitiria isso. Você tem que ter notas fiscais, tem que ter toda a documentação. Numa situação da empresa, você tem aquela formalidade da obrigação. Ainda o condomínio é permitido ou não? Desculpa, eu não entrei ainda especificamente na questão da auditoria, né? Mas só para entender o que é permitido ou não, né? Então, isso que ainda tem o mito de que não precisa de ter documento hábil, nota fiscal para condomínio. Só que você, à medida que você abre mão desses documentos, você fragiliza a sua prestação de contas. Imagina você contratar um serviço, uma impermeabilização, e você não exigir a nota fiscal. Um serviço de 50, 100 mil reais, onde você pagou com recibo com um prestador de serviço. Você abre mão do contrato, você abre mão da formalidade da nota fiscal, você pagou na conta de pessoa física daquele profissional, ou seja, você está completamente fragilizado na prestação de contas. Sem contar que na Assembleia vai ter aquela dúvida, custou 50 mil mesmo? Porque a nota fiscal tem rastreabilidade, eu posso ir lá consultar e ver que ela foi emitida por 50 mil. O recibo é o que a gente chama de papel de pão, não tem rastreabilidade. Então, apesar de alguns, a gente vê muito, né? Até advogado pregando, não, prestação de contas de condomínio é uma coisa caseira, não precisa de tanta formalidade, se a Assembleia aceitar, aceitou. Mas você pode abrir, né? Imagina você pega um síndico mal intencionado, onde o condomínio, você não precisa prestar conta nessa rigidez, nossa, para que isso? Imagina o que esse cara não pode fazer, né? E enfim, quando fosse descobrir alguma coisa, ele já vai estar longe, né? Anderson, aí então, nesse caso, a gente fica naquele paralelo entre legalidade e moralidade, né? Às vezes pode ser legal, mas moralmente isso acaba tendo implicações, é isso? Tem todas as implicações. Primeiramente, eu quero aí agradecer quem já está conosco aqui ao vivo, né? A Luciana, o Tiago, o Gleidson, a Vinícius acabou de entrar também. Interajam conosco aí, tá? Pode colocar também dentro do chat as experiências que vocês têm tido com a auditoria ou dúvidas que vocês têm, para a gente poder fazer essa interação aqui com vocês. Os que estão online conosco têm essa vantagem, né, Maurício? Sim, o Sérgio falou muito bem. E tem uma outra coisa, os colegas síndicos. Achei legal o termo que o Sérgio até mesmo falou, né? Não necessariamente síndicos profissionais que seguem carreira, mas síndicos profissionalizados, que estejam realmente ao entorno dele, tendo essa assessoria contábil, tendo essa assessoria de engenharia, tendo a assessoria jurídica, buscar essas informações. Agora, a sugestão que eu dou, colegas síndicos, como síndico, não aceite qualquer coisa com recibo e papel de pão, não. Pelo amor de Deus. Sérgio vai confirmar aí comigo, porque o E-Social, o DCTF Web, o governo cada vez mais está amarrando. E os condomínios já estão inclusos dentro do envio obrigatório do DCTF Web. Então, o condomínio é tomador de serviço, prestação de serviços, inclusive de mão de obra, muito cuidado em relação a isso, né? Tudo isso é contabilizado. Já é necessário ter a contabilidade para o condomínio, já não é mais aquele negócio de 2, 3 décadas passadas que achava que essa posição que você até colocou, né, Maurício, está equivocado. Dizer que, condomínio não é empresa, mas ela já tem as mesmas obrigatoriedades, né, Sérgio? De entrega já das fases do E-Social, do DCTF Web, que são as contribuições. O governo já está monitorando os condomínios. Porque ele ainda não está chegando de sola, vamos dizer assim, solando, né? Assim como tem sido nas empresas, de problemas relacionados a recolhimento de contribuições e impostos. Mas ele já está monitorando isso tudo, tá? Então, condomínios
é um segmento que está em franca ascensão, que gera muitos negócios, e vamos fazer isso de forma profissional, né? Uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês, e o Sérgio pode até confirmar aqui para a gente, né? Afastar esse entendimento de que uma contratação de uma auditoria contábil preventiva, que ela é cara. Então, eu digo para vocês que está muito acessível, tá? Fazer uma auditoria no condomínio, independente do porte do condomínio, e as vantagens são quais? Nem sempre você tem no corpo dos seus conselhos fiscais, que estão juntos com o condomínio, tem conhecimento contábil, né? Aliás, uma auditoria pode até ajudar a orientar os conselheiros também fiscais a saberem analisar algumas coisas em relação aos balancetes, né? Na realidade, não é balancete. Na realidade, são demonstrativos financeiros, né? Porque a gente não tem a pretensão. Quando a gente fala balancete, né, Sérgio? É o que você falou no início. Quando a gente fala balancete, a gente fala, parece que a gente está falando de receitas e despesas, quando não tem lucro, então se mistura muito como se fosse empresa, né? Mas analisar esses documentos. Então, a auditoria, ela vem para poder dar uma aliviada, sabe? Para os conselheiros, que muitas vezes não têm um conhecimento de uma análise mais aprofundada dos documentos que estão ali dentro, e também trazer, assim, um respaldo para a atuação do síndico. A contratação da auditoria, senhores, ela deve ser feita isenta da intervenção do síndico, porque, quando a gente fala, é auditoria externa. Então, eu até sugiro, assim, quem for contratar, que seja uma iniciativa do conselho, dos conselheiros fazerem todo um processo de contratação de um contador com especialidade em auditoria contábil para condomínios, que tem as suas características, suas peculiaridades, para que seja fiscalizado por uma entidade, por um profissional, né, imparcial, para fazer análise das prestações de conta. Ou seja, ele dá uma chancelada naquilo que o síndico submete aos conselheiros para analisarem, e os conselheiros também fiquem tranquilos, porque tem um profissional, que é um contador especializado, para poder realmente chancelar isso. E essas prestações, elas precisam ser mensais? Não, ela pode ser periódica, ela pode ser trimestral, semestral, evitar que seja anual, né? Porque senão são 12 meses que tem que analisar, né, Sérgio? Às vezes até trimestralmente, fazer um contrato trimestral, semestral, deixar acumular 3 ou 6 meses e aí fazer uma auditoria, porque no momento de fazer uma prestação de contas, senhores, é muito legal você poder trazer também um auditor contábil externo, além do parecer da manifestação dos conselheiros, você também ter um contador, um auditor externo para ele, inclusive, chancelar aquela prestação de conta. Então, eu aprovo, não são todos os condomínios que eu tenho, porque cabe aos clientes, aos condomínios, optarem por utilizar, né, mais esse serviço acessório, mas na onde nós temos, é muito tranquilo. A gente consegue dormir ainda muito mais sossegado em relação à questão de análise de contas, né, para poder chancelar essas prestações. Anderson, só uma pergunta, uma dúvida. Eu até comentei, eu acho que você não tinha entrado ainda com o Sérgio, de que peço desculpas, mas meu entendimento nessa área é nenhum, né? Mas, como muitos síndicos também não conhecem, a minha dúvida é, quando você contrata uma administradora, né? E aí eu acho que a pergunta é direcionada ao Anderson, né? Porque é a praia dele aí. E eu acho que pelo menos os mais de 1.000 laudos que eu já elaborei e outros tantos contratos que a gente tem com condomínios, nunca vi ninguém que não tivesse uma administradora. Eu acho que, pelo menos nesse ponto, os síndicos se buscam um apoio, né? Mas quando você contrata uma administradora, já vem embutido necessariamente dentro do trabalho dela, não, obviamente, a auditoria, porque seria um serviço a mais, mas a obrigação dela fazer essa prestação de contas? Deveria, né? Demonstrativo financeiro, como você... Deveria. Mas foi muito interessante o assunto que vocês trouxeram na última live também, que foi falar sobre compliance. Tudo se conecta, né, Sérgio? Tudo se conecta. Compliance é o quê? É você ter conformidade conforme as regras, as leis, as normas vigentes, internas e externas, é compliance. A auditoria,
ela vem realmente para poder, sabe, trazer uma tranquilidade para que todos esses processos aí, realmente, eles estão dentro da conformidade legal, e contábil, inclusive, tá? Agora, essa pergunta que você falou, mas existem condomínios também, Sérgio? Muitos condomínios que ainda nem a administradora não tem. Tem condomínios que são autogestão, né? E aí, muitas vezes, o síndico sozinho, é muito arriscado o síndico sozinho assumir isso juntamente com os conselheiros. Então, aí por isso que é da importância ter uma chancela de um contador, para ver se realmente está havendo a conformidade de tributos, né, de recolhimentos, e N coisas que podem aparecer ali no dia a dia do condomínio. Então, essa pergunta que você falou, assim, olha, claro, que deveria ser, né, as administradoras fazer todo o processo de forma correta, mas nem sempre. Às vezes passa batido alguma coisa ali, e que muitas vezes até mesmo o síndico pode não ter visto. E aí tem que ter um olhar de um perito, de um especialista contador, especialista em auditoria, para averiguar isso. Ok. O Sérgio, nós temos uma pergunta aqui do Israel Santos Rodrigues. A nota fiscal avulsa, ela é permitida? Eu vi essa pergunta, é muito interessante. O Israel, você pergunta, comprada em livraria, para você ver, né, como é que a gente tem que ter um olhar clínico, né? Um contador, ele pega essa chamada nota, desse exemplo do Israel, a gente já vê que não é uma nota fiscal, né? Nota fiscal, Israel, só emitida com permissão do fisco. Ela nunca pôde ser comprada em livraria, né? Ela era um bloco de notas autorizada pelo Flix, onde você fazia uma gráfica autorizada, numerada, quatro vias, né? Não vou me aprofundar muito, senão entrega a idade, né? Que a gente era dessa época aí. Mas nunca se pôde comprar esses blocos vendidos aí em papelaria. Isso não é nota fiscal, isso é o que a gente acabou de chamar de papel de pão. Apesar dele estar bonitinho, numerado, ter figurinha, tudo lá, ele não vale de nada. A gente chama de papel apócrifo, né? Não tem validade. Sérgio, deixa eu te interromper. A pergunta também tem uma pegadinha, né? Porque a nota fiscal avulsa, ela também existe, né? Por exemplo, o profissional, o prestador de serviços, ele não necessariamente ele precisa ter a empresa, e ele pode ir à prefeitura e fazer uma nota fiscal avulsa, né? Então, talvez tenha só o complemento aí que gerou dúvidas, é isso? Exatamente. Como ele especificou, comprado em livrarias, eu especifiquei bem que é para tomar cuidado com esse tipo de nota, mas pode sim ter a nota avulsa. É bom a gente tomar muito cuidado com os procedimentos, né? Por exemplo, a gente ontem teve um debate muito interessante no próprio CRC do Rio, numa live, onde se falava do MEI. O quanto parece simples, mas o quanto é complicado você lidar com o MEI sem conhecimento. Não estou aqui demonizando o MEI, pelo amor de Deus. Mas tem tipo de serviços, inclusive, em que você tem que, o Macarena falou muito bem aqui do E-Social, você tem que informar ao E-Social, né, porque o condomínio está obrigado a fazer o recolhimento da chamada cota patronal, né, dos 20%, apesar de não ter aquele, não ser igual ao RPA, né, retém 11 e recolhe mais 20, mas é uma coisa que, por exemplo, às vezes passa em administradora, né, que a gente estava falando aqui, poxa, mas a administradora não deveria fazer isso tudo, mas passa. E às vezes passa pelo síndico, pela administradora, passa na revisão, e às vezes é falta de conhecimento. A gente alerta para esse tipo de procedimento que às vezes não é observado, e o risco que o síndico corre, porque apesar da administradora estar lá, estar ajudando, ela é também uma prestadora de serviço. A responsabilidade é sempre do síndico. Ela vai sempre se defender e, de maneira correta, olha, a gente não tem poder de gestão, a gente faz de acordo com o que está estabelecido pelo síndico. Então, ele autoriza, e se ele deu lá a procuração, deu plenos poderes para ela autorizar também, isso não extingue lá a responsabilidade dele. Então, são várias, a gente pode passar aqui um bom tempo dando vários tipos de exemplos, mas esse é um que pode dar um problema, porque pode passar por todo mundo. Ok.
Anderson, me permite mais uma pergunta ao Sérgio. Nós temos o Tiago Silva aí fazendo perguntas sobre auditoria preventiva que o Anderson comentou, né? Mas como já vem outras perguntas aí, e eu fiz o meu trabalho de casa, né? Aliás, a minha engenheira Cíntia fez para mim, nós temos 3 tipos de auditoria, né? A preventiva, a emergencial e a especial. É isso mesmo? O trabalho foi bem feito? Você pode dar só uma pincelada em cada uma delas, só para quem está nos assistindo poder ficar bem seguro? Na realidade, nós estamos acostumados com 2 tipos de auditoria, que eu acho que essas duas, emergencial e especial, né, pode se enquadrar. Que a gente chama de auditoria corretiva, que geralmente é pedida de uma forma emergencial, e ela é especial também porque ela tem um propósito que às vezes é equivocado, que ela surge geralmente de uma assembleia onde o síndico ficou 1, 2 anos, não conseguiu prestar as contas de forma satisfatória, as pessoas ficaram sem entender a prestação de contas, e aí surge então a dúvida de não vamos aprovar e queremos uma auditoria, sempre achando que a auditoria é uma espécie de investigação, a gente não sabe o que está errado, mas a auditoria vai achar. E às vezes não é isso, às vezes são esses exemplos que eu acabei de dar. Às vezes é a falta de cuidado e a falta de compliance. Porque se você não tiver os processos definidos, você vai ter vários problemas com a prestação de contas. A gente está falando aí de condomínios de grande porte, a gente recebe cadernos aí de 3, 4 cadernos aí por mês, né, com 50, 60 páginas cada uma, então, e cada uma é um processo. Imagina o condomínio que ele terceiriza parte da mão de obra, tem mão de obra, tem aquela alocação de mão de obra, tem funcionário, então é uma série de problemas que podem ocorrer e que às vezes pode passar batido. A maioria das vezes está ligado também à falta de cotação de preços. Mas não é lei. Não é lei, mas a boa prática fala. O compliance fala que você tem que cotar preço. E você tem que sempre que contratar o mais barato. A gente usa a expressão, tem que contratar, né, o melhor custo-benefício. Nem sempre o mais barato também vai te atender. Pode ser mais barato, mas, né, a qualidade não vai ter a mesma qualidade do mais caro, do intermediário, enfim. E a outra auditoria, que é a preventiva, essa tem uma proximidade maior. Por quê? Ao invés de você esperar acabar o seu período e alguém pedir auditoria das suas contas, você se antecipa e você propõe, olha, eu quero ser um síndico ou contratado, ou se candidatar a síndico morador, mas eu quero que as minhas contas sejam auditadas. Ou seja, vem da administradora, passa por uma auditoria e a auditoria fornece, então, um relatório já com os apontamentos necessários e as sugestões de ajustes, né, para que aquilo não se repita. Porque você imagina, você deixar de fazer um recolhimento no primeiro mês de gestão e você descobre isso lá no 12º, depois de ter repetido isso 12 vezes. Imagina o tamanho desse passivo, né? Porque o fisco não tem muita pena da gente, não. Quando fala de multa e juros, ele vem forte, não abre mão de nada. Então, é muito importante ter esse acompanhamento de um profissional que conheça, porque é da mesma forma que a gente está falando das outras áreas. Não adianta eu contratar um cara que não conhece de piscina para cuidar da minha piscina. Ali tem vários assuntos que outro dia eu descobri que tem que, além da qualidade da água, temperatura, aquela coisa toda ali, para ninguém se contaminar, ninguém ter problema com a além do salva-vida, né? Mas, Sérgio, isso que você está falando, inclusive, a preventiva, o Thiago até perguntou aqui no comecinho, né? Nós até falamos, eu coloquei meu ponto de vista prático das vantagens de termos uma auditoria, né? E eu não sei quantos que estão aqui são síndicos, mas quem nunca também, síndico, já não se deparou com umas situações de realmente, assim, conselho fiscal é o único que ainda não pode terceirizar. Síndico profissional você já pode contratar, mas ainda não existe uma terceirização para a função que é fundamental ter o Conselho Fiscal. E eu vou falar, nem sempre o Conselho Fiscal tem o conhecimento, a bagagem, a expertise para poder fazer uma análise de uma prestação de conta. Aí o síndico... Só uma pergunta. A auditoria, ela, em tese, né, não legalmente, mas em tese, ela substitui o trabalho
do Conselho Fiscal, correto? Ela ajuda significativamente. Eu tenho um condomínio que ele tem uma receita mês de R$300 mil mês. Ele tem uma receita mensal de mais de 3 milhões ano. Então, isso não é brincadeira. Agora, de volta a falar para vocês, condomínio pequeno pode ter? Claro que pode ter também. Não são. Agora, quanto maior e mais recursos entram e saem pelo condomínio, obviamente você tem que ter ainda muito mais cuidado, né? E aí o volume é enorme. As pastas de prestação de contas são 2 volumes, às vezes é até 3 volumes de tanto documento que tem ali dentro. É muito serviço, né? E aí os conselheiros nem sempre têm expertise, às vezes nem tempo, ou nem muita vontade. Me desculpe se alguém for conselheiro aqui, mas a maioria é assim, né? E eles, com um respaldo de um contador, um auditor contratado para isso, né, um escritório de contabilidade para fazer esse tipo de trabalho, dá um respaldo, dá mais tranquilidade para os conselheiros ali assinarem a pasta de prestação de conta. Coloquem aí quem é síndico aí e fala para mim se está conseguindo todo mês, né? Se até o mês passado você já tem a pasta de prestação de conta com a assinatura bonitinha dos 3 conselheiros ali do seu condomínio, seu e o deles, já está tudo certinho. Coloca aí no chat que eu quero ver, né? É um parto você conseguir realmente uma assinatura em tempo hábil dos conselheiros, e muitas vezes demora demais da conta. Então, passa pelo crivo, né, do auditor contábil primeiro, quando já vier com todas aquelas observações de conformidade, de inconformidades, se tiver alguma coisa, uma orientação, inclusive, para a administradora consertar, que é aquilo que você perguntou, né, nesse processo todo, o contador, auditor, ele pode identificar algumas coisas que precisam ser regularizadas ou consertadas ali dentro. Aí demanda isso para o administrador, que vai fazer o ajuste necessário, né? Tem questões até que o Sérgio falou, obviamente que existe prescrição disso também, né? Se administrativamente passar os 5 anos, se o governo, a fiscalização não vier reclamar, muito que bem. Eu já tive uma situação com um colega síndico meu, que ele assumiu a contabilidade como síndico, e o síndico anterior, ele não tinha muita atenção em relação inclusive, à contribuição social. O síndico não sabia que a Receita Federal entende que a isenção do síndico, mais uma vez a gente volta a falar aqui, a isenção do síndico, a Receita Federal, né, Sérgio? Depois você reforça isso para a gente aqui, o contador, o especialista. Mas ele considera isso como receita. Isso tem que ser incidido a contribuição social, tá? Vai pagar de RPA essa isenção. Mas como que vai descontar a isenção? O condomínio vai pagar o patronal e a parte que cabe ao síndico, tá? Então, síndicos que estão aqui, que são condôminos, o condomínio tem que fazer o recolhimento, que é obrigatório. Eu não sei quando isso vai acontecer, tá? Que a Receita Federal vai começar a cobrar isso, né, Sérgio? Eu não sei, mas eu só sei que eles já estão monitorando. Então, vamos nos preparar. Tem síndicos que, tipo assim, cara, mas lá para trás eu tenho um passivo que nunca recolhemos, né? Nunca recolhemos as contribuições sociais. É por isso que uma auditoria contábil vem para dar uma geral, fala assim, olha, muita atenção, porque o governo daqui a pouco vai... A pergunta que o Tiago, acho que foi o Gleidson, acho que foi o Tiago que perguntou, né? Tem os benefícios, mas também o que pode acontecer. Só o simples fato do condomínio não entregar no mês uma DCTF, por exemplo, é de R$200 a R$500 de multa. E vai correndo juros aí de 2%, né? É uma coisa absurda. Então, muita atenção com a contabilidade dos condomínios, porque cada vez mais o governo vai apertar, tá? Em relação aos condomínios. Pois não, Sérgio. Vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário aqui em cima do que o Anderson falou. Porque, Anderson, você tem também o problema dos síndicos irem se sucedendo, né? Então, se você não tem caracterizado a data em que essa situação se deu, lá na frente, provavelmente alguém vai pagar por erro do outro, não é isso? Eu falei da prescrição, é que eu falei para o meu amigo, faz de conta, não queira consertar o que estava para trás, que não era da sua gestão. E torça ao que o condomínio não seja que o fisco venha requerer esses recolhimentos lá para trás. E vamos torcer para dar os 5 anos. Depois que passou 5 anos, mas eu só sei que quando você entrou, você tem o conhecimento, não peque mais. Para quem tem conhecimento é libertador. Porque aí você pode dormir tranquilamente, deitar à noite, síndico,
encostar sua cabeça no travesseiro e saber que você está fazendo tudo certinho. Ah, não, vamos economizar aqui e acolá. Você está sonegando. Cuidado com a sonegação, tá? Porque aí... e torcer para que o passe, né, prescreva. Não vai querer fazer retroativo, né, Sérgio? Retroativo, os 2, 3 anos que não houve nenhum tipo de recolhimento, e torcer para passar o prazo de prescrição, mas a partir desse momento fazer da forma correta, né? Vamos lá, você levantou alguns pontos aqui. E hoje, pasme, já se fala em conselho fiscal profissional. A gente colabora também na OAB, aqui na divisão aqui de condomínio e imobiliário, né, da OAB Barra, onde já se fala, já tem inclusive projetos sendo preparados para que se torne obrigatório, a partir de determinado número de unidades, que se tenha, sim, auditoria, porque é mais saudável. A gente sempre põe... Você falou muito em o conselheiro não muito preparado, né? Mas, além disso, ele não tem tempo. Ele faz o primeiro mês, lembrando que é um trabalho que ele não é remunerado, né? Diferente do síndico, e ele vai pegar aquilo ali na boa vontade. No primeiro aborrecimento que ele tiver, ele já não vai querer mais olhar a pasta, já vai olhar com atraso, já não vai querer assinar. Quando ele descobrir, então, que tem todos esses assuntos que a gente está falando aqui, aí que ele vai renunciar, eu acho. Esperado. É muita coisa. O perigo dessa situação também que você falou, de deixar de recolher qualquer coisa, não só lá a receita indireta, que a gente chama, né? que deveria ser tratada dessa forma pelo síndico, né? No condomínio, vocês sabem, tem questões políticas muito fortes, né? Então, às vezes, a gente está aqui falando, poxa, não vamos confessar, mas o próprio condômino te denuncia. Então, esse é o perigo, porque, mas você vai ajudar a pagar. Não importa, eu não gosto dele, vou denunciar agora, né? Tem inimigo até dentro, né, do condomínio, né? Já vimos acontecer. O condomínio se autuado, mas o que aconteceu? Uma denúncia anônima. Interna. O assunto é tratado na Assembleia, então o cara que está ali com raiva do síndico, ele sai dali e denuncia. Hoje é fácil, tudo por site, né? Tudo... a coisa facilitou demais. O fisco está cada vez mais nos monitorando, né? Você vê que a partir de ontem já torna obrigatório lá o MEI que vende mercadoria, tem a inscrição estadual, então já a coisa está se fechando, não tem mais como... E o que eu estou achando legal, a gente tenta puxar um bate-papo aqui, né, Maurício? Achei legal isso que você falou, só para a gente ver o que a gente está trazendo de vanguarda aqui para vocês, para que quem está aqui já está sabendo que existem projetos de lei, né, Sérgio? Para poder realmente entrar até mesmo a possibilidade de uma auditoria ou um conselho fiscal mais forte, mais atuante nas prestações de conta. E tem uma pergunta aqui, Sérgio, a Mônica perguntou, quem pode fazer esse tipo de trabalho de auditoria contábil? A auditoria é privativa do auditoria contábil, né? É privativo do contador, porque está lá na nossa... O CRC, né? CRC. Apesar de ter outros tipos de auditoria, tem auditoria financeira que os economistas fazem também, mas auditoria contábil de demonstrações financeiras é o contador. Mas desculpa te interromper, Maurício. Outra pergunta, Maurício. Só acrescentar a pergunta da Mônica, no sentido de quando isso obrigatoriamente precisa acontecer, a auditoria. Pois é, como a gente falou, como não tem uma legislação para condomínios, né, vamos lá, de novo paralelo. Se fosse empresa, fechou o balanço, está na hora de fazer auditoria, porque fechou o balanço, você tem até março para prestar conta, aquelas demonstrações precisam estar auditadas. No condomínio, você tem esse por demanda, ou seja, chegou na Assembleia, não houve entendimento, contas reprovadas, auditoria. Esse é o cenário que a gente não defende, porque aquele desgaste natural em que, às vezes, e quem pede auditoria achando que tem muita coisa errada, que a prestação de contas está toda, defeituosa, às vezes não é. E, às vezes, os defeitos que nós encontramos não é da má fé, né? É falta de conhecimento, falta de preparo, falta de observação de alguma legislação específica. A prestação de contas, como a gente falou aqui nesses 40 minutos, tem várias nuances, vários riscos que a gente tem que estar atento. E se a gente não tem alguém
acostumado a ver esse tipo de assunto, ligado na legislação e tudo que está sendo alterado, né? O risco da gente fazer uma coisa errada aí por meses é muito grande, né? De prestar contas para o fisco é muito grande. Então, e aí envolve várias coisas. A gente pode falar de vários assuntos aqui, por exemplo, a retenção de INSS, como eu vi que tem uma questão aqui no chat, a retenção de INSS em notas de prestadores de serviço que tem mão de obra alocada, né? Tem várias regrinhas, você pode botar material, até que limite você pode colocar. Então, isso gera um monte de dúvidas e, às vezes, o prestador de serviço ele defende aquele ponto de vista dele e o condomínio, por não conhecer, aceita. Então, aí a auditoria tem sempre aquele embate, olha, não é assim, a gente discute com conhecimento e mostrando a legislação, ou seja, a legislação diz que é isso, porque ali envolve, além dos limites financeiros, os tipos de atividades que estão sendo exercidas. Então, que a gente está até conversando aqui, né, Sérgio? Tem ligação com a engenharia, que é o nosso programa aqui, mas tudo se comunica. Prestação de mão de obra, né? Cessão de mão de obra. Ele até colocou o termo corretamente aqui, né? Que o Vinícius falou. Cessão de mão de obra. Retenção de INSS, sim. Mas ela precisa ser contínua? Olha, um contador é que vai realmente poder dizer para você, mas ela tem que ser... Eu fui procurar a legislação, né? O Google lhe ajuda muito, gente. Tem ele hoje. Essas informações. Mas cessão de mão de obra, né, Maurício? Nós já tivemos algumas situações que, mas só foram 2 meses de prestação de serviço, não significa que ela é uma prestação de serviço contínua, né? Mas o entendimento é que, sim, olha, o KNAI é justamente prestação de serviço de mão de obra, e ela, independente se ela é 1 mês ou 2 meses, aí é o entendimento, né? O contínuo para mim seria quanto tempo, né? Não, dependendo por isso que o contador vai ajudar, vai auxiliar nesse sentido. E muitas vezes a administradora, obviamente que não são todas, né? Pelo menos a qual eu represento, tem a conformidade contábil forte em relação a isso, né? Mas algumas elas realmente passam meio batido, porque é questão de entendimento, né, Sérgio? Não é contínuo, então segue reto, não entra a questão da retenção do INSS. Mas a mão de obra terceirizada, ela tem que aparecer o INSS lá, tá? E outro detalhe, né, Sérgio? Não sou contador, mas a gente descobre isso. Não é porque também a empresa, ela é pelo Simples, que não deva ser feito o recolhimento. Isso eu estudei. Isso. Ela pelo Simples Nacional é para aqueles outros impostos federais. Aliás, já mudou tudo agora, né? A lei tributária. Aglutinou tudo uma coisa só. Mas não é porque pelo Simples que não vai haver a retenção do INSS, tá? Então, mão de obra contínua, cessão de mão de obra, mesmo que seja por empresa prestadora de serviço pelo Simples, tem retenção do INSS, tá? Você falou também de reconhecimento aí, de cuidados, né, para não ter o reconhecimento trabalhista, né? Aí voltamos ao MEI. Às vezes você contrata um jardineiro que é MEI, e aí ele emite a nota número 1, aí no mês seguinte a nota número 2, no mês seguinte a nota número 3, e aí fica caracterizado daqui a um tempo, né, 6, 7 meses, você é o funcionário do condomínio, você só tem ele de cliente, não é? Ou seja, é a pejotização que a gente chama, né? Eu estou disfarçando aquele funcionário de MEI, mas na verdade ele só trabalha para mim, ele cumpre ordem, cumpre horário, tem que estar aqui me desculpa o termo de quem está aqui, mas também não é palavrão. O MEI é um metido a besta pessoa jurídica, é uma pessoa física, um RPA metido a besta pessoa jurídica, né? Só para ter CNPJ no lugar do CPF, não é, Sérgio? Eu acho que é para o começo de qualquer atividade. Você quer empreender, você começa com o MEI, você tem aquele limite ali. De MEI aqui a gente pode falar o resto da noite. MEI tem um limite de 81 mil. Aí o síndico contrata um serviço de 90 mil. Ele não sabe. Já estourou só uma fatura. Já estourou só com o seu trabalho, com os 90 mil. Aí, mas eu tenho que saber, eu que vou ter que tomar conta do limite do MEI, você tem que saber em que ele passando de 90, ele já não é mais MEI. E aí ele vai ter uma coisa importante. O MEI, ele pode caracterizar vínculo empregatício, porque é justamente porque ele puxa mais para o lado do RPA, do autônomo, do que para uma empresa, propriamente dito, né, Sérgio? Às vezes é melhor optar pelo RPA. Anderson, aí fica uma dúvida.
Nessa auditoria, você não teria que ter também a inspeção ou análise de um advogado para complementar essa análise, ou não haveria necessidade? A gente separa muito bem isso. A parte financeira, a gente está apto a fazer enfim, de dar todas as recomendações. Tem muitas, dentro da prestação de contas, tem muito assunto jurídico também. Vou te dar um exemplo: contratos. Contrato. Por exemplo, o auditor, ele não vê se tem uma cláusula leonina, se está sendo, se o condomínio está sendo prejudicado por uma determinada cláusula, não. A gente vê a parte financeira, quanto está combinado, qual é a frequência de pagamento e se tem mão de obra, enfim, se tem essa série de coisas que a gente está vendo aí para saber se tem retenção de imposto, do INSS, do trio que a gente fala, do PCC, mas aonde, que a gente fala, que é que eu fiz contribuição. Mas aonde tem uma conexão com o jurídico, Maurício, condomínios que você tem ali aquela relação de inadimplência, que às vezes o advogado contratado para tratar as questões de inadimplência, ele vai sempre gerar um relatório que deveria estar na prestação de conta, mas se não estiver, ele vai ser juntado também com o relatório da auditoria contábil, porque aí o auditor contábil, inclusive, na auditoria, eles fazem também uma projeção, né, Sérgio? Como que está a evolução também das receitas e despesas, a evolução da inadimplência, né? Ele, no relatório da auditoria, ele também traz uma forma mais sintetizada de uma junção, uma consolidação de todas essas informações, inclusive de uma possível relação, né, ou informações de inadimplência que vem no jurídico, por exemplo. Mas o contador não elabora a auditoria, né? Ele pode vir, sim, como complementando com informações para ir no relatório de auditoria, por exemplo. E a gente também pede informações, ou seja, a gente vai trabalhar muito com advogado, às vezes vai ter questões de engenharia, a gente pega muita obra onde a gente não sabe, mas isso aqui é assim mesmo, compra dessa forma, o físico financeiro tem que funcionar assim, a gente também não tem coisas que a gente não consegue avançar. Mas você falou de processo, e tem um assunto muito interessante, né? Além da inadimplência, a gente na Assembleia pode perguntar, mas por que a inadimplência está aumentando? A gente não tem condição de saber o porquê. Aí sim o advogado, olha, porque está difícil de cobrar, porque, enfim, são poucas unidades que devem muito, aí são vários motivos. Agora, tem uma outra questão que envolve o advogado, que são os processos judiciais, tanto na área civil, trabalhista, onde às vezes você vai comprar um empreendimento e está muito preocupado se a documentação do imóvel está legal, se ele está pagando o condomínio. Agora, raramente alguém vai nas contas do condomínio. Por exemplo, aqui no Rio a gente tem uma ação aqui tradicional contra a empresa lá de fornecimento de água, né, onde tem geralmente um conflito de entendimento, em que alguns condomínios ganham a ação e outros perdem. Então, você entra num condomínio com ação que tem lá 10, 15 anos, não está tendo cuidado lá de um depósito judicial, não está sendo acompanhado adequadamente por um advogado, então você entra de sócio numa dívida, sem saber. Ou seja, mas a auditoria ela tem que fazer essa ressalva? A gente pede ao advogado a relação de todos os processos e a probabilidade do risco, que a gente classifica entre provável, possível e remoto. Se a gente estivesse falando de empresa, todo risco provável classificado pelo advogado, ele precisa ser provisionado, porque é um risco, é um gasto certo. Aí são as boas práticas. Aí são as boas práticas, que você acaba tendo até uma orientação, profissionalizando ainda mais a sua gestão com o auxílio do auditor contábil. Porque tem síndico que entra e sai e não sabe, né? Não sabe nem que tem ação sendo... Ele entra, mas quantas ações tem aqui? O próprio síndico não toma esse cuidado, né? Então ele precisa chamar todo o corpo de profissionais, justamente, advogado, quantas ações eu tenho, quais a chance de perder ou não, enfim, tem que saber isso tudo. São alertas, né? Nessa área da compra e venda, a gente repete sempre, o brasileiro está muito acostumado a procurar um corretor para a compra do imóvel, e ele se esquece que o corretor ele só vai dar assessoria e o apoio comercial, né? Ele precisa de um engenheiro para analisar se aquele imóvel que ele está adquirindo ele tem condições de engenharia, né? De estabilidade, de inspeção predial que também estejam de acordo. Então, são coisas fundamentais e que acabam passando batido. A gente está cansado de ver muita gente comprar gato por lebre aí e depois ficar arrependido, né?
né? Mas, Anderson e Sérgio, a minha cabeça de engenheiro funciona sempre na busca de solução, né? E aí eu pergunto a vocês, como a gente tem a convenção de condomínio como um documento, né? O regimento interno aí teria que dar uma analisada com mais calma, né? Como um documento que normatiza todo o procedimento de um condomínio, buscar inserir na convenção ou no regimento interno a obrigatoriedade da auditoria não seria uma prática saudável? Claro. Sim. Com certeza. Eu acho que aí, como o Sérgio falou, desculpa, Sérgio, como o Sérgio falou, é claro que quanto maior o condomínio, começa a aumentar cada vez mais a complexidade para o entendimento. A responsabilidade, né? Mas há possibilidade, sim, na criação de uma convenção, desde que ela não fique dissonante com as leis maiores, né, o Código Civil e outras leis, é possível uma convenção mais moderna já ter essa previsibilidade, sim, de uma auditoria, por que não? Okay. Sim, inclusive, a gente já pegou convenções vai de contra o que você falou, né, Sérgio? Que vocês já estão se organizando aí para buscar, né? Mas é um outro caminho. Quem quiser pesquisar é o doutor André Junqueira, ele tem uma PL que fala dessa, já vai tramitar, ele já conseguiu fazer isso, tramitar lá em Brasília. Mas vamos lá, falando da convenção, tem convenções que já trazem que precisa ter uma auditoria, tá? Tem que submeter a auditoria. E a gente já viu casos em que a auditoria ela já está lá como outros serviços no orçamento. Ou seja, quando você aprova, você já aprova também a contratação de auditoria. E para os casos em que não há, a gente faz esse papel em 2 condomínios comerciais, você chega na hora da votação do Conselho Fiscal ou Conselho Consultivo, enfim, é quem vai ver as contas, né? Que também é uma entidade que se confunde, o consultivo fiscaliza, enfim. Mas o Código Civil fala que poderá haver um Conselho Fiscal. Quando ele fala poderá, você já abriu para profissionalização, ou seja, eu posso contratar conselheiros, né? Um contador, um engenheiro, não estou só juntar 3 contadores, mas um contador, um engenheiro, um advogado profissional para dar opinião sobre as contas. E aí, voltando lá, não se teve candidato para Conselho Fiscal. E aí, na ata, então se consignou que, ok, não vai ter Conselho Fiscal, mas então obriga-se a contratar uma auditoria para verificar as contas do síndico. Legal. Então, já está ficando, já está se normalizando essa coisa da importância da prestação de contas. Né? Aqui, eu digo pelo Espírito Santo, tá? Quando eu falei uma convenção moderna, porque a gente está falando de algo muito atual, né? Sim. De entrar agora nos novos empreendimentos, Maurício, né? Já serem entregues com a convenção já dando essa previsibilidade. Eu acho isso fantástico. Tá? É um trabalho que teria que ser feito junto ao Sinduscon, porque a minuta da convenção de condomínio ela é obrigação do incorporador na hora que ele está registrando o empreendimento, né? Então, aí teria que ver o setor os contadores, né, buscar um contato com o Sinduscon no sentido de orientação dos incorporadores, porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que o incorporador ele não está preocupado com isso não vai afetar ele, né? E ele acaba deixando aquela minutazinha padrão que vem lá de 1940 e continua sendo encaminhado daquela forma. Quer dizer, uma nova convenção feita em acordo com essas boas práticas facilitaria a vida de todos os condôminos, né? Do síndico também. Também, né? A gente, em contato com vários advogados, eu já assisti várias palestras onde eles defendem que você não precisa aceitar essa convenção. Só que a compra do imóvel envolve muita emoção. Então, a pessoa que está lá comprando o imóvel, ele não está querendo nem saber nem se existe convenção, ele quer ir lá pegar a chave, ele está sendo seduzido a olhar outras coisas e não a parte condominial, que ele só vai conhecer a lei. Não tem nem briga, né? E aí fica uma dica para vocês. Maurício Souto já falou aqui, olha, quando for olhar um empreendimento, um apartamento, uma casa dentro do condomínio,
buscar informações técnicas relacionadas à engenharia, mas busque também entender qual o contrato social, porque a convenção sua, meu amigo, quando você entra no condomínio, a convenção é o seu contrato social. A partir do momento que você entrou dentro do condomínio, você já está se submetendo àquela lei lá, entendeu? E ali que realmente rege como são os funcionamentos. Inclusive, tem convenções um pouquinho mais antigas que ele obriga o condômino, o morador, a fazer rotatividade, porque é uma coisa tão prazerosa ser conselheiro, né? A gente consegue com facilidade pessoas para ser síndicos e conselheiros no condomínio, não é verdade? É muito fácil. Fica um jogo de empurra, né? Na hora da assembleia, um fica olhando para a cara do outro, né? Ah, vai, se você for, eu vou. Não, eu não vou, não, dessa vez eu não vou, não. Deixa o outro entrar, mas aí não está dando a certa. Pelo amor de Deus, alguém tem que entrar, porque a gente tem que, pelo menos, cumprir com os 3. Ah, mas o que faz o conselheiro aí? Não, é só uma vez por mês assina lá a prestação de contas. Quem nunca, meu povo? Quem nunca passou por isso? Essa é a realidade, mas a gente tem que mudar, porque se for desse jeito, deixa a vida me levar, é perigoso para o condomínio. É perigoso para o condomínio. Fica a dica para os síndicos também, Anderson, no sentido de que a convenção ela pode ser alterada, né? Não é uma coisa engessada. É difícil, né? A gente sabe que tem uma trabalheira grande, mas quando se quer ter boa vontade e se modernizar, não há nenhuma dificuldade nesse sentido. A convenção, Maurício, a convenção ela é a constituição do condomínio. Ela é o contrato social do condomínio. O regimento interno passa a ser uma coisa mais simples, né? Que agora tem uma flexibilidade de você fazer alterações das coisas cotidianas do condomínio, no dia a dia, né? Do condomínio no regimento interno, como tipo definição de horários, de utilização de espaços, multas, né? De infrações, né? De que forma que você vai tratar essas questões dentro do dia a dia do condomínio. Mas a convenção é a constituição do condomínio. Então, é importante ter conhecimento, pelo menos da convenção, né? Cada um que faz parte de um condomínio, pelo menos dá uma lidinha lá para saber como que está definida, inclusive, essa questão da obrigatoriedade ou não de ter o conselho. Ou se já é uma convenção moderna, como o Sérgio já até falou aqui, que já possibilita, sim, se não está expresso dentro da convenção, né? Que tem que ser formado por condôminos, então já tem uma margem aqui de contratação para a auditoria, porque se ela não está sendo expressa, né, ela está então se submetendo ao Código Civil. E no Código Civil, como o Sérgio falou aqui, poderá, porque inclusive é uma opção. Então, se for obrigatório, é na convenção que vai estar obrigando, porque o Código Civil, que é o Código Superior, ele ainda deixa abertos, que pode ou não pode ter. Mas se não tiver, precisa alguém para fiscalizar, não é verdade? Exato. Ok, eu vou me comprometer aqui com todos no sentido de fazer essa consulta jurídica, né, sobre a possibilidade da auditoria estar recomendada na convenção ou se há uma possibilidade disso estar previsto no regimento interno, né? Vou consultar alguns advogados no sentido de buscar essa informação e, posteriormente, retorno para o Anderson, para o Sérgio e também para todos aqui, no sentido de que a auditoria, pelo que a gente está demonstrando aqui, é uma coisa saudável, né? Salutar e importante, né? O Anderson, só voltando atrás aqui num detalhe importante, você comentou um pouco antes sobre a questão de as prestações de contas em vários volumes, mas, salvo engano, hoje, inclusive, vocês na ABR praticam essa prestação virtual, né, de forma digital. Já não há mais aquela documentação, aquele monte de papel. Correto? Essa é uma coisa legal, que eu sou franqueado da BR Condos, né? A BR Condos ela é uma rede de administração de condomínio, é a maior rede de administração de condomínio do Brasil. Estamos iniciando as nossas atividades aqui em Vitória, mas ele tem uns processos muito bem definidos, né? Se o condomínio quisesse, ele já poderia ter uma administradora digital, porque nós temos toda uma plataforma, todos os sistemas digitais. A gente já tem conta digital, já tem até carteira de habilitação digital, todos os documentos digitais, identidades digitais, né, Sérgio? Está tudo digitalizado, já tem certificado digital para você assinar para lá e para cá, não precisa estar mais presente. Então, a BR Condos tem
uma forma de você ver a prestação de contas sem você materializar isso. Você consegue disponibilizar não é um PDF, é uma plataforma, um sistema mesmo de mais fácil visualização, agrupamentos de despesa, você consegue ver as notas fiscais digitalizadas ali, inclusive dar os pareceres dentro do sistema, ou seja, você ainda não materializou um livro. Aí sim, quem está fazendo auditoria, até os auditores podem também visualizar essas prestações de contas, fazerem as suas observações, e se recomendar aprovação com ressalvas, claro que vai ser para aprovação com ressalvas, essas ressalvas elas já saem digitadas lá na prestação de conta. Você não precisa fazer nada manual. Então, no momento que você fechar o livro de prestação de conta, o PDF, né, ele já vai estar, inclusive, com todas aquelas anotações da auditoria dos conselhos fiscais, recomendando a aprovação da prestação de conta. E outra coisa, fazendo pela internet, você não precisa ficar esperando o livro de prestação de conta ser serial, né? Ah, não, a prestação está lá com o conselheiro tal, que levou para casa de praia lá e acabou ficando no final de semana, levou embora, e os outros conselheiros vão ter que ficar esperando ele voltar capaz a prestação de conta para analisar. Digitalmente, você já tem essa vantagem que todos podem já visualizar simultaneamente a prestação de conta. Então, você agiliza o processo no momento de você fazer essa aprovação dos livros, né? Então, a gente já tem essa facilidade nos tempos atuais. Ô, Sérgio, isso já é uma realidade ou o seu dia a dia ainda não demonstra essa facilidade? Ô, Maurício, essa foi uma das heranças da pandemia, porque durante lá os 2, 3 anos que nós passamos lá reclusos, e, enfim, com esse distanciamento, a tecnologia na parte de administração condominial evoluiu, sei lá, 10, 15 anos. Né? Tudo que estava ensaiado se concretizou, inclusive... Isso, ideias? A gente falando aqui de Sudeste, Sul e Sudeste, isso aí já é uma realidade que a gente já usa a expressão, suas pastas ainda são em papel, porque já a maioria a gente já tem de vários formatos, ou é o grande PDF, ou de uma maneira mais sofisticada, como falou o Anderson, mas isso já é uma realidade. E como a gente sempre prestou serviço para o Brasil inteiro, a parte de condomínio dificultava um pouco, porque como a auditoria não tira, geralmente, documentos originais do cliente. Então, a gente tem que fazer o trabalho dentro do cliente, que é diferente de um trabalho contábil onde os documentos vão para o escritório. Então, isso, para a parte de condomínio, dificultava um pouco, porque o movimento era sempre gigante, né? E a falta de uma normativa contábil, às vezes, grande parte das vezes, impossibilita a amostragem, principalmente no que tange a despesa. Então, a gente tem que olhar toda a documentação para poder ter confiabilidade de dar uma opinião. Diferente da empresa que, se a gente faz uma amostragem nos critérios geralmente aceitos, a gente chega na mesma conclusão, mas no condomínio não é possível pelo tipo de prestação de contas que é. Então, já é uma realidade, isso a gente comemorou muito, porque eram ensaios, né? Um ou outro condomínio dentro da administradora, era aquele piloto, né? E que saía evoluiu de uma forma surpreendente. E não é legal, Sérgio? Ao invés de você carregar aquela pilha de pastas de prestação de conta, aquele peso danado, você tramita isso tudo com arquivos PDF. Você pode auditar em cima de arquivos digitalizados, das pastas digitalizadas, né? Isso. Aproveitando a deixa, o Sérgio, vamos lá. Salvo engano, o Anderson talvez conheça, existe alguma empresa de auditoria no Espírito Santo, Anderson? Você conhece? Existem escritórios de contabilidade, mas acho que a Indep também tem condições. A isso, tudo que a gente está falando aqui, existe a possibilidade de ser feito o trabalho remotamente. Sim, mas a pergunta era essa. A Indep atua no país inteiro. Tem trabalhos no Espírito Santo. Sim, existem. Tá? Tem escritórios de contabilidade locais especializados, mas nós temos a Indep também. E com o advento dessas tecnologias que acabamos de falar aqui, possibilita a auditoria ser feita remotamente por um contador que não necessariamente tem que estar na mesma cidade que você. Olha que maravilha. Inclusive a participação em assembleias. Aquele síndico que está nos ouvindo hoje quiser uma proposta, só fazer contato com você, correto, Sérgio? Sem fronteiras. Ok. Vamos nas curiosidades, né? Quais seriam aquelas irregularidades mais comuns ou mais
extravagantes, vamos dizer assim, para não ser... Recibo papel de pão. Recibo papel de pão, você contratar uma empreiteira em que, por exemplo, a gente vê lá, você vai montar uma obra, ou aquela famosa CFTV, né? Aí você contrata e aí o prestador de serviço compra tudo em nome dele e entrega dentro do condomínio também. Não é? São coisas que parecem absurdas, mas são bem comuns de acontecer. Porque não tem cuidado, tem que vir no meu nome, né? O cuidado do síndico também fazer as compras com o cartão de crédito dele, ou fazer as compras desse negócio aí, e para depois pedir reembolso, muito cuidado em relação a isso também. Não fica pendurando tudo isso, não, pela pessoa jurídica, não, porque isso pode dar ruim. A pessoa física, no caso, né? Porque o fisco está ligado. Tudo que passa no seu banco, o fisco sabe. Então não adianta, mas eu estou aqui, eu estou perto da loja, vou comprar 2, 3 mil reais, isso aí ao longo do tempo. A gente sempre tem que anualizar a conta, né? 2, 3 mil por mês, estamos falando de 24, 25 mil no ano, em que você pode ter que explicar de onde que veio essa renda, de onde que veio esse dinheiro. Estava só passando na minha conta. É complicado, né? Eventualmente, um valor pequeno... Vou usar o que a gente eventualmente acontece. Precisou tirar cópia de algum documento para aquele... Não, aí é coisa pequena. Isso tem essa possibilidade? Ou aí não teria tanto rigor? Está tudo ligado ao compliance que o Anderson colocou muito bem, né? Você tem que estabelecer esses processos. Quanto é o caixa pequeno? É 1.000 por mês? É 2.000? E aí a administradora até disponibiliza esses cartões virtuais, débito, pré-pago, enfim. Só o caixinha. O caixinha. Tem vários mecanismos para você suprir essa necessidade. Agora, Sérgio, vamos lá. Nós fizemos a auditoria no nosso condomínio, tivemos a infeliz surpresa de identificar uma situação irregular, né? Qual o procedimento? Que a auditoria é simplesmente uma nota recomendatória ou se busca uma outra forma de se caracterizar ou comprovar isso até para uma possível medida judicial? Então, como eu falei, todos os problemas encontrados no condomínio, seja lá a compra sem nota ou até alguma coisa duvidosa que nem a auditoria conseguiu sanar, o relatório é submetido ao advogado. Como a gente falou, a gente anda, né, de mãos dadas ali. Então, o advogado ele precisa levar para a Assembleia um estudo, ou seja, quanto custa cobrar isso que vocês querem, porque às vezes envolve muito sentimento, muita política, então às vezes você entrar com uma ação judicial é mais caro do que o valor que eventualmente você pode reaver do síndico ou da gestão, né? Então é preciso submeter o relatório a um advogado, geralmente a gente discute, porque ele não entende tecnicamente, mas ele olha qual a gravidade disso, qual a gravidade daquilo, e ele vai formando juízo. E ele vai dizendo, olha, isso aqui não adianta entrar, porque não vai ganhar, ou se ganhar, a gente vai gastar mais para cobrar. E lembrando que o processo judicial ele não é simples. O relatório da auditoria serve como uma inicial de processo. O juiz não entende nada daquilo, os advogados também não, então vai ser submetido a uma perícia. Uma nova perícia, né? Uma nova perícia, onde vão ser feitos, ser submetidos quesitos para o perito responder. Claro, já direcionados. Olha, esse erro aqui... Você confirma com a documentação disponibilizada, é isso mesmo, está errado, aí o perito, e aí você vai ter que contratar o condomínio, o assistente técnico, a outra parte, o assistente técnico. Então, é uma coisa cara em que realmente tem que ter a ajuda de um advogado para mensurar isso aí. Até que ponto vale a pena fazer isso? Né? Essa auditoria que o Sérgio está falando, eu gosto de mais dizer que isso aí é perícia contábil. Quando você vai buscar informações, porque tem que dar quesitos. Aí o Sérgio falou, já é aquele problema, tipo assim, não houve até uma pergunta, qual é a vantagem da auditoria preventiva? Justamente para evitar essa perícia depois que tem que fazer. Porque aí todo mundo vai dizer, vão ter que fazer um levantamento lá para trás, é mais custoso, tá, meu povo? É mais custoso fazer isso, porque aí você tem que falar assim, num período de tempo que tem que analisar, o que exatamente o perito, o contador tem que buscar, e já é uma auditoria realmente investigativa, né? Dá muito mais trabalho isso aí.
Então, o que você está falando, Anderson, é normalmente decorrente de uma auditoria corretiva, né? Onde você vai identificar esses erros. A preventiva, teoricamente, vai evitar que eles aconteçam, correto? porque às vezes é isso que você está falando. Dentro do condomínio entra o pessoal e fala assim, olha, tem algumas irregularidades aqui e a gente vai querer olhar para trás. Eu não gosto de ficar olhando para trás, sabe? A gente tem que, tipo assim, assumirmos uma gestão. De novo, volto ao exemplo desse meu colega síndico. Síndico morador, que ele ficou preocupado com para trás. Ele falou assim, olha, então você dá ciência, apesar de você não entrar aqui para ficar caça às bruxas, você nem entrou para querer falar mal da outra gestão. Nem falou. E aí ele fica com receio de falar assim, mas eu vou expor o meu vizinho, que era síndico anterior, e vai parecer que eu estou querendo, manchar a gestão dele. Acontece muito isso dentro de condomínio. Não, mas então conversa com o conselho, traz para uma assembleia o conhecimento dessa situação e os riscos, que aí por isso que existe aí o contador. Talvez ainda nem teria que chegar no âmbito de uma conversa com um advogado, mas com um auditor, com um contador. Assim, vamos fazer um levantamento de quanto que seria realmente isso se tivesse que pagar, que o condomínio então tem que já saber que tem que deixar uma reservazinha aqui, pelo menos uns 5 anos, né, Sérgio? Enquanto não prescreve, a gente sabe que tem uma parada aqui que eu não... Para que pagar? Então é melhor a gente ver o que vai dar. Mas daqui para frente começa realmente a fazer o recolhimento da contribuição. Agora que descobriu qual é o jeito correto de fazer, faça-se de forma correta. E não deixa isso passar esse legado ruim, né, para outras gestões futuras. Faça correto dentro do seu período de gestão. E o para trás, né, só se tiver uma coisa muito brava mesmo, muito séria mesmo, dentro do condomínio, para querer fazer uma auditoria pericial, contábil lá para trás. E aí é muito custoso, tá? Muito custoso. Anderson e Sérgio, vê se concordam comigo. Dentro da linha de raciocínio que o Anderson está colocando, do síndico que está entrando não ficar olhando para trás, uma auditoria ela funciona tal qual uma inspeção predial, né? Isto é, o auditor, você síndico que está assumindo agora, contratando uma auditoria preventiva, vai garantir que dentro do seu período de síndico não houve nenhuma irregularidade. Se mais à frente vier a surgir alguma situação irregular, com certeza não foi dentro da sua gestão, correto? Você tem uma chancela de um CRC, um contador, auditor contábil foi contratado para aquilo ali. Então você tem um respaldo muito grande quando você tem auditoria. Fazendo aí um paralelo com a engenharia, você não vai deixar o prédio cair para poder aconselhar, né, o síndico, tem que fazer o reparo, vai cair. É mais ou menos isso por aí. Sem dúvida. Uma dúvida, talvez o Anderson me entenda melhor ou me responda melhor, ou o Sérgio, não sei. Você pode ter erros apontados na auditoria vindos do síndico, mas também da administradora. Como é que funciona isso, Sérgio? Como eu acho que eu cheguei até a comentar. A administradora pode errar e vai errar, porque são muitos assuntos e o tempo, né, às vezes é exíguo. Mas o responsável, é importante isso ficar claro, o responsável é sempre o síndico. Não, sem dúvida. Mas ele tem a prestação de serviço da administradora que está ali para tentar blindar, né, que a gente chama desses eventuais problemas. Mas o erro vai acontecer, como a gente fala, né, que só erra quem faz, né? Então não vai ter jeito, vai acontecer. Só que o síndico tem que ficar ligado. Mas eu não sei conferir se a administradora está fazendo certo. E aí, sem querer puxar o peixe, mas aí é a hora que ele precisa de um profissional para conferir aquilo ali. Será que está tudo dentro da lei? Será que eu estou deixando o condomínio em risco? Eu estou me colocando em risco? Às vezes ele nem sabe disso. Está sendo omisso? Exato. Sem dúvida. Então, por aí, Maurício. Então, a auditoria ela é bem mais abrangente do que num primeiro momento parece, né? Ela tem uma forma de garantia que, sem dúvida, é muito importante, né?
Bom, a gente tem nesse problema da quarta-feira sempre o problema de estar muito pertinho do jogo, né? E eu não sou fã de futebol. Que concorrência pesada, hein? E já tivemos uma decepção de manhã cedo, então Pois é. Pior ainda para quem vai assistir agora, né? Mas é uma concorrência que não vale a pena a gente insistir, portanto, o Sérgio mesmo sempre fala, o Sérgio Craveiro sempre, por volta aí de 1h20 é o ideal, senão acaba perdendo um pouquinho a nossa audiência, né? Então, agradecer ao Sérgio Paulo, ao Anderson, ficam à disposição o seu tempo que precisarem aí para fazer as suas considerações finais, agradecimentos, para depois a gente poder encerrar. Pois não, Sérgio? Maurício, eu quero agradecer a oportunidade, espero a gente poder ter outros debates iguais a esse, né? Que a gente vai falando, você vê, passou 1h20 e passou muito rápido. Então, agradecer a parceria aí do Anderson, a gente trocou muitas informações aqui, acho que a gente levou grandes informações também para quem esteve aqui até agora nos assistindo, os interessados, né? Isso mostra o quanto o mundo condominial já está se interessando pelos assuntos, né? Então, não basta você morar em condomínio, sair de manhã, chegar de noite, vocês têm que se interessar, tem que saber se poderia ser mais barato, não simplesmente porque eu estou chutando, o condomínio do meu lado aqui é mais barato. Não, porque será que eu posso ter um serviço melhor? Será que pode custar menos? Enfim, esse tipo de interesse aí vai fazer crescer aí todo o mercado condominial, vão surgir novas empresas, novos profissionais, novos síndicos e novas administradoras para prestar um serviço cada vez melhor. Então, quero deixar um abraço também para o Sérgio Craveiro, que é um grande parceiro, a gente vai estar junto aqui no Conase no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora também. Então, sucesso para todos nós. Um forte abraço aí, obrigado a todos que nos assistiram até agora. Acrescentaria uma colocação, Sérgio. Aquele condômino que só gosta de questionar, né? Ele precisa também perguntar onde eu posso ajudar, né? Porque em mais pessoas a coisa sempre flui melhor, não é isso, Anderson? Com certeza. É por isso que a gente está aqui, né? E aí, para finalizar, né, quero agradecer a presença de todos aqui. Alguns até perguntaram, né, onde pode fazer a referência. Os nossos contatos estão aí. Entre em contato, né? Vocês vão poder encontrar através do Instituto de Síndicos nas redes sociais, no Instagram, o @Instituto de Síndicos. A gente sempre tem ali conteúdos, inclusive de alguns seminários que nós fizemos, tratando sobre a questão, também tem questões sobre a auditoria contábil e diversos outros assuntos dentro do canal do YouTube, tá? O @Anderson Macarenco já são das redes sociais que eu costumo postar mais coisas de condomínio nos outros institutos de síndicos, tá? E nós estamos aqui no Espírito Santo realmente para poder dar todo esse apoio para os síndicos condôminos, síndicos que querem seguir carreira. Quero agradecer, tá? Mais uma vez o Maurício pelo convite e o Sérgio Craveiro, meu amigo mentor, porque se eu estou aqui é porque teve a ajuda do Sérgio Craveiro. Eu não estaria aqui, então eu quero dar honrar quem realmente merece honra, ao Sérgio Craveiro, que me abriu, né, a mente em relação a essa possibilidade de entrar realmente no mercado condominial, ver isso como uma coisa que realmente estava em expansão e agora está explodindo cada vez mais, né? Então, o Instituto de Síndicos está aqui para estar dando esse apoio, todo esse suporte para os síndicos aqui no Espírito Santo, também, né, remotamente, a todos qualquer lugar do Brasil, através dos nossos canais e as redes sociais. E agradecer ao Sérgio também aqui por esse bate-papo, que nós nos encontramos pessoalmente muito recentemente, mas online também, a gente já está se acostumando, né? E a gente está quase pertinho aqui, mas a gente está a muitos milhares não chega a milhares, mas quase 1.000 quilômetros de distância. E a todos vocês que estão aqui conosco, parabéns para vocês, cara. Parabéns para todos vocês, síndicos e síndicas, gestores condominiais que estão aqui conosco hoje ao vivo, e aqueles que também vão assistir esse vídeo na gravação. Parabenizar vocês, porque isso demonstra realmente que vocês têm um mindset de desenvolvimento. Vocês são pessoas que não vão ficar, satisfeitas nunca em ficar estagnado e parado, porque pessoas que ficam nessa situação realmente tendem a não evoluir em nada na vida, né? Então, vocês estão de parabéns, porque vocês são pessoas evoluídas, estão aqui conosco, buscando mais conhecimento
para poder ter uma gestão condominial de excelência. Valeu, boa noite, bom dia. Não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo aqui, tá bom? Mas parabéns para vocês e até a próxima. Só retornando, agradecendo ao Sérgio Craveiro, ao Sérgio Paulo, ao Anderson, lembrando que todos esses programas estão gravados lá no @engenhariaceoto, são mais de 40 programas lá, estão à disposição de todos que queiram ver, né? Durante todo o programa, nós passamos aí o Instagram do Sérgio, do Anderson, do Instituto dos Síndicos. Qualquer contato, tenho certeza que eles terão a boa vontade de estar retornando. Também lembrando que no dia 26/8, nós vamos ter lá no Rio o primeiro CONASE, né? Tivemos um excelente congresso em São Paulo, há alguns meses atrás. Juiz de Fora, dia 16 de setembro, também vamos estar lá. Sérgio me convidou aí para a palestra inaugural aí do CONASE Rio, né? Vou estar lá em São Paulo também, e em Juiz de Fora também, dando suporte e, mais uma vez, agradecendo. Então, uma boa noite a todos e fiquem conosco aí, ligados. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, Abraço. Até a próxima.